Então, para você que não está dentro das notícias aí, não está acompanhando as notícias da DC Comics, o Henry Cavill e muitas outras produções aí estão numa treta, né, numa espiral de treta que está acontecendo recentemente, que o futuro, né, tanto dos personagens quanto das histórias, né, dos filmes, tá incerto, né? E o que acontece? O diretor de The Flash, que filmou, né, que filmou The Flash, o Andy Muschietti, ele expressou interesse em dirigir Homem de Aço 2, né? Que é o filme que o pessoal disse que iria acontecer, né? Diz que já estava acontecendo, já estava em desenvolvimento, né? E ele disse que ele queria se inspirar no filme de 1978 do Christopher Reeves, né? Mas acontecimentos recentes deixaram essa situação um pouco improvável de acontecer. O que aconteceu? O The Hollywood Reporter, ele falou que antes da entrada de James Gunn e do Peter Safran como os CEOs da DC Studio, que aconteceu no último outubro desse ano, a ideia dessas franquias que já existem eram ser aprofundadas, né? Eram ter novos filmes, inclusive Homem de Aço 2, era um que aparentemente já estava sendo desenvolvido ali, já estava sendo roteirizado, né? E até um potencial filme da Liga da Justiça, né? Mas com essa nova tomada aí, essa nova novas pessoas entrando nos cargos de liderança da DC Comics, né, o James Gunn e o Peter Safran, as coisas vão mudar, né? E aí uns rumores começaram a sair na internet, né? Por enquanto, nessa época aí, que é mais ou menos 2 semanas atrás, por enquanto era só rumor. E aí o que aconteceu? O pessoal tava falando que tudo que tinha, né? Primeiramente, esse filme do Superman, mas depois tudo que tinha de coisa da DC Comics, do Snyderverso, iria ser mandado pro saco e iriam rebutar tudo, né? E, tipo assim, ninguém sabia o que estava certo, o que estava errado. O que acontece é que todo mundo estava achando que isso não iria ser assim, né? Inclusive o próprio Henry Cavill, que foi chamado de volta para interpretar o Superman no filme de Adão Negro, né? Ele até publicou no dia de lançamento do filme Adão Negro um vídeo no Instagram, né? Falando, nossa, muito obrigado, estou de volta, né? É muito bom voltar como Superman, espero agradar os fãs e tal, né? Foi naquela época que ele deixou o papel de The Witcher lá, de Geralt, e o pessoal ficou falando, porque o Cavill saiu porque ele vai dar total atenção ao Superman, né? E acabou que a situação dele não é bem assim, né? O Cavill, ele até gravou uma participação especial, né? Aparentemente gravou uma aparição especial pro filme do Flash, Flashpoint, né? Mas o pessoal tá falando que isso pode ser apagado também, tá? Pode ser cortado a qualquer momento, né? Considerando que, de acordo com o The Hollywood Reporter e a CBR, uma fonte que eles têm em comum, há um debate dentro do estúdio se devemos ou não manter a participação e se a inclusão promete algo que o estúdio não tem planos para entregar, né? Uma das pessoas aí que fez muito hype pro Henry Cavill retornar, né, que gosta muito do Henry Cavill como Superman, foi o próprio The Rock, né, o Dwayne Johnson. Ele ficou anos e anos fazendo marketing, fazendo lobby pro Henry Cavill voltar, né? Botando pressão nos executivos, né? Tentando conversar com diretores e roteiristas para acharem interessante a ideia dele voltar, mas alguma coisa lá dentro, e até o próprio Dwayne Johnson recentemente falou, né, que tem alguma coisa na DC que eles não gostam do Henry Cavill.
né? Por algum motivo, eles não gostam do Henry Cavill. Tá? Eles até comentam aqui que por mais que o marketing que o Dwayne Johnson fez para Adão Negro foi bom, né? Deu resultado e o hype que ele criou foi muito grande. Toda essa expectativa pode ter causado mais danos do que trouxe benefícios, né? Por quê? Porque é o que a gente falou, que a gente acabou de falar, né? Que o pessoal do DC acabou de falar, né? Porque se eles mostrarem uma coisa que eles não têm planos para entregar, vão desagradar os fãs, né? E isso pode ter causado, e provavelmente causou muito atrito dentro da gerência, né? Aqui. Agora, o próprio James Gunn, que agora é um dos CEOs da DC, ele se manifestou, né, sobre essas notícias, sobre esse burburinho que estava acontecendo, e ele falou o seguinte, né, ele mandou no Twitter: se vocês quiserem ler a notícia na íntegra, ver todos os tweets e tal, acessem a notícia no site do Bico do Corvo, bicodocorvo.com, lá vocês conseguem ver tudo. Ele começou escrevendo, eu só selecionei as partes mais importantes. Então, sobre a história de ontem no The Hollywood Reporter, algumas coisas são verdade, algumas são meia verdade, algumas não são verdade e algumas ainda não decidimos se são verdade. É muito enigmático. Nenhuma mentira. Ele falou que tem mentira. Ele falou que algumas coisas realmente são mentira. Não são verdade. Né? Algumas coisas não são verdade. Mas ele não falou quais. Aí a DC, o que a DC. A DC quis se adicionar ao pronunciamento. Né? O que ela falou? Ela quis adicionar o que o James Gunn estava falando. Ó, estão chegando, né? Que falou sobre a chegada do James Gunn e do Safran. Eles estão chegando em um ambiente dividido, tanto nas histórias que estão sendo contadas, quanto em relação à audiência em si. E haverá um período transicional inevitável. Enquanto seguimos em direção a contar uma história coesa através de filmes, séries, animações e jogos, né? Mas, no final, as inconveniências do período foram amenizadas pela criatividade e oportunidade de construir sobre o que a DC já desenvolveu até agora e para auxiliar a retificar o que ainda não foi, né? A gente sabe que até o momento a DC estava fraturada lá dentro, né? Ela estava completamente dividida, eles estavam correndo para todos os lados, né, fazendo filme para todos os lados, eles não tinham um planejamento a longo prazo igual a Marvel faz, né, com fases e tal. Mas eles falarem isso e verbalizarem isso diz muito, né, sobre como que estavam as coisas lá dentro, né? Talvez a entrada do James Gunn, né, por mais que inicialmente pareça destrutiva, né, pode ser que a longo prazo seja melhor, né? A questão, desculpa te cortar, Edson, mas a questão dessa entrada do James Gunn seria justamente para botar ordem no universo DC, principalmente depois do final lá da saída do Zack Snyder, porque saiu naquele filme lá onde degringolou todo aquele processo com o universo da DC e o universo que seria desenvolvido pelos filmes do Zack Snyder, que já tinha sido dado os primeiros passos com Homem de Aço e Batman vs Superman, e depois que seria finalizado a primeira parte, digamos assim, com a Liga da Justiça. Ele teve aquele problema todinho, aí teve depois a versão do Snyder Cut, onde a DC escolheu não deixar aquilo ali como canon, ou seja, seria algo apenas. E essa entrada do James Gunn, eu acho que seria justamente para poder você pegar alguma base a partir do Aquaman, que eles mantiveram ainda o projeto, e pegar os novos personagens, as novas caras, provavelmente, para esses heróis mais famosos, de peso, que fazem a Liga da Justiça, e começar a dar os primeiros passos novamente para poder fazer um projeto grande deles. Esse embate de trazer o Henry Cavill de volta, junto com talvez outros
personagens lá do universo do Zack, seria, eu acho que, muito complicado para a DC, que já não tem um universo compartilhado ou uma lógica direita nos filmes dela por conta desses fatos que ocorreram. Seria muito complicado de encaixar isso daí na forma que o James Gunn queira conduzir a DC, junto com a parceria com o outro novo CEO. Porque imagina o cenário, eu chego numa empresa, a galera tá pedindo para poder recontratar um cara que já foi demitido antes de eu chegar, e eu tenho que fazer uma lógica de que aquele cara ali vai entrar na minha história, mas respeitando ao mesmo tempo que vai fazer algo novo, eu vou fazer algo que respeita a história que ele já vivenciou dentro da empresa, dentro do caso do personagem. Como é que você poderia fazer isso? Como é que você poderia fazer isso de uma forma de que vou fazer algo novo, mas ao mesmo tempo que eu vou fazer algo novo para poder iniciar do zero, se eu iniciar do zero aqui, eu vou estar anulando tudo que ele já fez aqui como esse personagem em outros filmes com outros diretores e outra gestão de direção. Então, se eu pegar um novo personagem, um novo ator para esse personagem, ou até mesmo elaborar uma nova história, dá para você começar do zero e meio que apagar, entre várias aspas, a cronologia anterior, só mantendo uns personagens ou outros, fazendo uma ligação mais na frente. Mas se você está trazendo um ator antigo, aí qual seria a correlação, sabe? É um trabalho bem complicado, não tem culpa nenhuma o Henry nesse caso, é mais algo de gestão de direção mesmo de projetos da própria DC, que eles têm que trabalhar isso daí com calma. Mas eu também não concordo que esse corte do Henry do personagem seja bom para o próprio futuro do personagem do Super-Homem ou do próprio futuro do DC Universe. Porque ele encaixou muito bem no personagem, por mais que eu tenha umas ressalvas lá das formas que foram dirigidas pelo Zack com as atitudes do personagem em si. Ele encaixou muito bem no personagem e eu viria ele muito bem como sendo o escoteiro azul que o Christopher Reeve já chegou a vivenciar nos cinemas. Não, mas peraí, calma aí. Tem 3 opções aí pro James Gunn, né? James Gunn entrou. Tinha a opção do reboot, tinha a opção de soft reboot, né? Continuar com alguns personagens sem continuar, e tinha a opção de continuar o Zack Snyder. A gente não sabe qual que ele vai fazer, mas os insiders estão dizendo agora que está caminhando para um reboot total. Eu acho que saiu Adão Negro, né? Adão Negro, o Dwayne Johnson sabia que era complicado, porque apesar de ter o nome dele, ninguém conhece Adão Negro. Sim. Então ele colocou o Henry Cavill, Superman, para fazer marketing. Lembrando que o agente, tanto do Henry Cavill quanto do Dwayne Johnson, é a mesma pessoa. Então ele tinha um contato maior ali com o Henry Cavill. Então o Henry Cavill voltou para fazer essa ponta, só que aconteceu um problema. O Adão Negro flopou. Então, aí o que aconteceu? O pessoal lá da Warner deve ter pensado: o Henry Cavill não é suficiente para dar sucesso para esse filme. Então, ele não é todo mundo que está querendo tanto assim o Henry Cavill, não. O Henry Cavill não tem esse poder que o pessoal está dizendo. Então, pode ter sido um teste. E aí, agora, depois que fez, e não fez muita diferença o Henry Cavill estar no filme ou não, eles pensaram: não, então o público geral, não a galera do quadrinho, o público geral não tá nem aí se for Henry Cavill ou não. Então tira, vamos cancelar isso aí e vamos para a próxima. Pode ser isso aí que eles estão pensando agora. Quer ver? Ele ainda continuou afirmando, o que ele falou ainda, o James Gunn. Ele falou o seguinte: não, aqui ele falou das decisões pro DCU, pro futuro do DCU, né? Pro universo cinematográfico da DC. Não vão agradar a todo mundo, mas podemos prometer que tudo que fizemos é um serviço, a serviço da história e em serviço dos personagens da DC, que sabemos que vocês apreciam e apreciaram por toda a vida, né? Eu acho que tirar o Cavill depois que os fãs mostraram tanto, porque assim, eu não sei se vocês acompanharam toda essa treta aí,
desses rumores e tal, dos fóruns e tal. Mas, tipo assim, dentro do fórum da DC, do Reddit da DC, tipo assim, eles estavam fazendo votação se eles queriam que o Cavill ficasse ou não, sabe? E, tipo assim, pouquíssima gente não gosta dele. Todo mundo quer que ele fique como Superman, né? Mas assim, Mas eu o entendo fã é que... uma coisa, né? O público, ali, A o grande massa, digamos Joãozinho, assim. que tá passando ali, que já ouviu falar de Superman, vou lá assistir esse filme. Talvez ele não se importe. Agora Mas, o fã quer o Snyderverse, esse que é o negócio. Mas eles já decidiram que o Snyderverse não é lucrativo. Então, É, mas um ponto de curva sobre esse ponto que tu levantasse, Jaime, é que botaram o Henry como pós-crédito. O filme não era dele. Ou seja, beleza, pra que eu vou no cinema assistir um filme de Dwayne Johnson? Tudo bem que Dwayne Johnson vende e tal, mas sendo que flopou, como a gente já comentou aqui, o filme dele. Pra que eu vou ver um filme do Dwayne Johnson, do Adão Negro, com um personagem que eu não conheço, se quem eu quero ver tá na pós-créditos? É simplesmente esperar alguém vazar pós-créditos, como foi feito, inclusive, assisto, tô feliz. mas muito da Marvel é pós-crédito. Você ir para ver filme por causa do pós-crédito. Muito filme da Marvel, ninguém comenta sobre o filme, comenta sobre o pós-crédito. Muita gente... É porque, assim, já se criou uma cultura ao redor dos filmes da Marvel, né? Todo esse tempo aí que a Marvel já vem criando o universo dela, ela já criou uma base de fã, né? Já criou uma solidez no que ela produz muito grande, né? E eu entendo que, assim, se caso acontecer de alguma mudança gigante, né, vinha impactar a DC no futuro, eu espero que seja para melhor, né? Porque a DC ela já tá meio calejada nisso, né? Já teve vários filmes que não aconteceram nada, né? Que não tem importância nenhuma, né? Que são só pelo prazer de fazer uma coisa de ação, né? Assim, eu assisti Adão Negro, o Dinal até assistiu aí também, ele falou que assistiu aí. Eu não sei o que ele achou, mas na minha opinião, foi um filme pra fazer as cenas de batalha, sabe? A história é mais ou menos, né? Tudo ali, os personagens eles são rasos, né? Então, Mas é igual a maioria dos filmes da Marvel. assim, é complicado, porque, sim, muitas dos filmes, mas é igual eu falei, muitos dos filmes da Marvel já tem uma cultura que tá criada em volta. Então tem uma base ali de lucro que vai ter, entendeu? Que é meio que um lucro garantido, né? A DC não tem isso, entendeu? A DC não tem isso. Enquanto, igual o Shazam, que eu falei ali no chat agora há pouco, foi super bem, e é um filme tão raso ou tão mediano quanto o Adão Negro, mas rendeu, tipo, triplo, quase o quádruplo de dinheiro, sabe? Então. Aquaman também, Aquaman também. mesma coisa. Mulher Maravilha, sabe? Não esse último, mas o primeiro. O primeiro. Né? O primeiro rendeu muita grana, mas, tipo assim. E agora, com o James Gunn falando isso, ele falou: olha, vamos montar um universo compartilhado aqui, né? De tudo aqui, né? De séries, filmes, jogos, animações, sabe? E pelo que ele falou, é um universo compartilhado. Tudo vai ter influência em tudo, né? Não, mas ao mesmo tempo é meio esquisito, porque assim, vamos fazer um reboot, né? E estão falando aí agora que o Henry Cavill tá fora. Então, tem mais outros problemas. Depois a gente vai falar aí também da Mulher Maravilha e tal. Tem alguns problemas aí. Se vai ter reboot, como é que o James Gunn tá fazendo o Pacificador 2? Negócio Pois muito é. louco, né? Porque tudo bem que não mostram Henry Cavill, por exemplo, mas mostram dois personagens lá que são justamente da Liga da Justiça e do Zack. Então vai ter reboot, eles vão olhar agora, vão continuar um tempo e vão esquecendo os personagens, depois começa de novo. Eu vi rumores, inclusive, de talvez eles começarem pelo Batman do Matt Reeves, que também é muito esquisito. Não sei, o filme ele foi feito para ser um negócio fechado, né? Mas
Assim, foi feito pra ser fechado. Desde o começo eles falaram isso, né? Ah, não vai ser um filme fechado, vai ser um filme no próprio universo dele, aí já tem série fazendo, né? Já tem série do Pinguim, já estão fazendo série do Pinguim. Ia fazer série da Polícia de Gotham, que cancelaram, né? Mas peraí, vamos. Já que a gente não tem definição sobre isso, não tem como, né? O que está se encaminhando mais que a gente acha talvez um reboot mesmo. Mas o que vocês preferem? Vocês preferem que recomece de novo? Faz um primeiro filme do Super-Homem para começar, talvez? Ou Desculpa, pode continua continuar. esse universo aí e dá um jeito de consertar? Eu prefiro que continue e que ajeitem, mesmo que se tiver que fazer reboot de escalação de personagens, por mais que eu goste muito do Henry como Superman, que talvez façam um universo compartilhado, igual fizeram na DC não, na Marvel, de aparecer outros heróis sendo vividos por outros atores e o Henry aparecesse. Mas eu gostaria que a história seguisse, porque eu não aguento mais reboot de Super-Homem, de Batman, ver a mesma historinha, mesma coisa acontecendo tal, por anos e anos e anos e anos. Eu quero algo que engrene. Por exemplo, eu quero ver o Brainiac no cinema, pra poder lutando com o Superman. Mas assim, ao mesmo tempo, a Marvel tá passando por esse problema aí, né? Terminou o universo deles, tá apresentando um monte de personagem que ninguém liga. Você tá até animado para ver esse Vingadores novo com um monte de personagem adolescente? Não sei. Nem anunciaram ainda, né? Novos Vingadores, sei. O último filme... A DC, eu acho que ela sobrevive muito menos a trocar os personagens, porque o coração da DC é Super-Homem, que é o Super-Homem Clark Kent, o Batman Bruce Wayne e a Mulher Maravilha. É difícil você trocar eles. Você trocar por um Superboy, por um Dick Grayson, não sei se vai dar certo, não. Talvez seja melhor começar de novo, porque você acha que o Ben Affleck aguenta mais 10 anos como Batman? Não, aguenta não. Eu vou até dar uma lida aqui nos comentários aqui. O Dinal falou que o último filme da DC que prestou foi o Batman e Robin de 97. Nossa, ele pegou o pior filme. e ele prefere assistir Rainha dos Condenados. Eu não conheço esse filme, mas... Batman, como é que é? O Batman dos Mamilos, né? Ele pegou o pior filme do Batman. É o único Batman que você consegue ver se ele está entumecido pelo uniforme, né, cara? É muito bom. Eu acho que já vale pra gente pular pra próxima, hein? Não, peraí, que ainda tem... o James Gunn, né, ele falou que ainda não tem uma data para quando essas notícias sobre o futuro vão ser dadas, né? Mas a gente vai ter que esperar um pouco, né? Foi o que ele disse no final da thread dele no Twitter, tá? Agora, em respeito ao que eu acho, assim, eu sou mais direto. Quer fazer um negócio? Quer começar de novo para fazer direito? Começa e faz direito, sabe? Eu sou completamente a favor disso. Mas não pega o universo do Matt Reeves. Começar do zero, porque o universo do Matt Reeves também não comporta, eu acho. Eu também acho que não. Alienígena, não comporta. Não, acho que não. Cara esquisito, sabe? Até porque Começa de novo. Esquece o Matt Reeves, deixa ele lá fazendo os filmes dele. Não, deixa ele fazer os filmes dele, deixa o cara lá que faz Coringa fazendo Coringa, os filmes loucos de Coringa. E começa um negócio compartilhado desde o começo, com um plano de ação desde o começo, igual a Marvel fez, igual o James Gunn e o outro ali, o Safran, estão tentando fazer, né? E é isso, sabe? É isso. Né? Agora vamos ver próximos capítulos dessa novela aí.